Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman mais uma vez, uma ótima segunda-feira para vocês. Vamos lá ao Jornal da Joyce com as notícias do dia e a análise sem compromissos outros que não sejam com você e com a notícia. Bom, o assunto que está pegando hoje, que pegou durante todo o dia, toda a tarde no Congresso Nacional, foi a audiência pública do abuso, sobre o abuso de autoridade, aquele projeto, o PL 280, que é o sonho de consumo dos envolvidos na Lava Jato, que na prática transforma, pode transformar o juiz em perseguido e o bandido em perseguidor, quer dizer, pode dar quase que a chave da cadeia para o bandido prender o juiz, mais ou menos por aí, tem muita gente contra, mas dentro do Congresso a grande maioria é a favor. A articulação é muito intensa, a articulação de Renan Calheiros e Roberto Requião. Hoje na audiência pública o Rodrigo Janot participou dessa discussão, o Gilmar Mendes, o Rodrigo Janot apresentou um projeto meio que substitutivo ao que estava lá nas mãos do Roberto Requião, que deu de ombros. O Roberto Requião não escuta ninguém, aliás, sequer participou da audiência pública, porque ele está muito ocupado discutindo como é que ele vai encher a paciência do Boechat, processar o Boechat. Eu digo uma coisa para você, Boechat, deixa ele processar, ele já me processou também, perdeu e recorreu e vai perder de novo no recurso, então fica tranquilo, porque o Roberto Requião é desses, ele é muito de rosnar, de muita falácia, mas quando o assunto é se preocupar de fato com o Brasil, o Requião está abaixo da linha da miséria. Então o que ele quer mesmo é de fato propor esse projeto que persegue, na prática, transforma bandidos em perseguidores de juízes e promotores. Esse Congresso, do jeito que está, não tem que propor mais absolutamente nada, quando se trata do assunto reforma, ou das reformas estruturantes, ou das reformas política e eleitoral, não. Esse Congresso envolvido é o pescoço na Lava Jato, não pode fazer modificações intensas na legislação, E eles estão querendo fazer tudo, e tudo rapidinho, Então o projeto de abuso de autoridade vem junto com a anistia do Caixa 2, vem junto com a lista fechada e vem junto, é tudo um pacotão, E vem junto com o superfinanciamento público, das eleições, um financiamento que pode chegar aí de 4 a 6 bilhões de dinheiro já para 2018, que vai sair do Tesouro. E sabe o que é o Tesouro, meu caríssimo? O Tesouro é o seu bolso, e é isso que eles querem. Então, é uma parafernália toda, que está sendo criada por um Congresso envolvido, repito, na Lava Jato, que teme sair do Congresso direto para a cadeia, que quer manter o foro privilegiado, porque se ficar sem foro é Moro, e aí quando o assunto é Moro a história é diferente, A cadeia é algo presente, e que, por questão de sobrevivência, quer aprovar também essa lista fechada, que é a única maneira de manter a cacicada, que hoje está já lá na Câmara e no Senado, no topo da lista. Quer dizer, você votaria no partido e não votaria nos candidatos. E hoje nós não temos partidos, Nós temos siglas que reúnem, calhordas para roubar, para assaltar o bolso do cidadão brasileiro, para roubar e para assaltar os cofres públicos. É isso que nós temos visto em grande maioria. Claro que há exceções, claro que há exceções. Eu tô falando de uma maioria, que é a turma que comanda hoje, lamentavelmente, o país, as nossas casas legislativas, o nosso executivo, e que está citada essa turma aí na lista do Odebrecht e em outras delações aí envolvendo a Lava Jato. Então essa tentativa desse golpe gigantesco. Amanhã vai ser apresentado o relatório por um deputado do PT, é o deputado Vicente Cândido, que é de São Paulo, e vai apresentar um relatório sobre a reforma política na Comissão Especial da Câmara. E nessa reforma política vem aí a tal da lista fechada, que ele chama de lista fechada transitória. Esse é um dos maiores golpes que o Brasil pode sofrer no processo democrático, justamente porque nós não somos um país em que temos os partidos com ideologias definidas, partidos com programas definidos, partidos com ideias definidas. Não, você tem grupos que se abraçam e que se abraçam por conveniência. Então, ontem o PT e o PMDB eram aliados, hoje já não são mais, já o PT nacionalmente é oposição ao PMDB, mas nos estados faz aliança com o PT, então é uma confusão desgraçada, e a gente vê aí DEM abraçando o PCdoB. Então nós não temos partidos com ideologias definidas, com programas definidos, com ideias definidas, O que nós temos é esse bando de calhordas aí reunidos em torno de siglas, e as siglas são escolhidas de acordo com a maneira mais fácil de se eleger. Pronto, é cálculo, o fulano, beltrano, cicrano,
ano, escolhe a sigla de acordo com a conta que faz, né? Como é que vai ser mais fácil eu me eleger, ou qual é a sigla que vai me convidar e me dar mais vantagem, né? E as siglas convidam também as pessoas porque essa ou aquela é puxadora de votos, ou porque essa ou aquela é puxadora de financiamento, né? E aí, para resolver esse problema da demissão em 2018, porque a população está descontente, não aguenta mais, quer dar um pé nos fundilhos, né, desses políticos corruptos nas urnas, eles querem então implantar essa lista fechada, né, em que nós votaríamos, portanto, nos partidos e não nos candidatos, né? Quer dizer, uma grande lambança num país chamado Brasil, num país em que nós temos esses partidos, aliás, muitos partidos são laranjas, inclusive, né, são partidecos que foram criados para se vender, para fazer aliança, coligação, para simplesmente vender o tempo de TV em época de campanha. A gente sabe que é exatamente assim que funciona, né? Para piorar o cenário, como eu disse para vocês, eles querem tudo isso com dinheiro que sai do nosso bolso, né? Porque não pode mais empresa doar, né? A Lava Jato tá aí, então a turma tá com medinho, né, de fazer o que sempre fizeram, o Caixa 2 e o Propinoduto, né? Então eles querem arrancar mais dinheiro do povo brasileiro pra gente financiar essas campanhas que são caríssimas, nababesca, hollywoodianas, né? Então as campanhas, especialmente as campanhas para a presidência da República, são hollywoodianas, foram até agora hollywoodianas, uma coisa absurda, né? Os maiores marqueteiros contratados, muito dinheiro, milhões e milhões entrando legalmente, e bote mais milhões, milhões e milhões elevado ao cubo entrando ilegalmente, que é a base justamente aí do propinoduto da Petrobras, né? E o que nós estamos vendo é que eles querem arrancar aí dos cofres públicos, né, de 4 a 6 bilhões para financiar já a campanha em 2018. O Brasil tá podendo, né, gente? Tá sobrando dinheiro, uma grande beleza, né? O Brasil tá podendo, né? E esse é justamente esse efeito Lava Jato, né? E o efeito Lava Jato dentro do Congresso Nacional. Quanto ao abuso de autoridade, já foi feita pesquisa que mostra que a grande maioria da população é contra o projeto de abuso de autoridade, mas os senadores não estão nem aí para isso, ainda mais em se tratando de Renan Calheiros e de Roberto Requião. Então, nós temos que pressionar mesmo, mandar e-mail, telefonar, encher as caixas dos senadores de e-mails, né, justamente para poder pressionar essa gente. Há alguns senadores que têm sido muito sensatos, né, poucos é verdade, mas há entre eles aí a senadora Ana Amélia, né, a senadora Simone Tebet, o Magno Malta. Eles têm falado bastante contra essa palhaçada desse projeto aí de abuso de autoridade, que na prática é um tiro de canhão em cima da Lava Jato. Essa semana, gente, é uma semana que tudo tá acontecendo, né? Porque tem essa discussão do projeto de abuso de autoridade, tem a apresentação do relatório sobre a reforma política eleitoral, tem a cassação ou o julgamento, né, a audiência sobre a cassação da chapa Dilma Temer, que vai acontecer amanhã. Então, o que pode acontecer? Se vai ter desmembramento, se não vai, provavelmente vai ter um adiamento, um pedido de vistas, né? Isso é o que circula aí nos bastidores. Então, mal vai começar a audiência, já vai ser prorrogada para um próximo dia, mas também é um assunto importante que está movimentando Brasília, movimentando o Congresso Nacional, movimentando juristas, movimentando o TSE, movimentando os ministros. Então, há uma expectativa muito grande. Claro que o PT quer colocar tudo no mesmo pacote, né? Dilma e Temer. A ação foi pedida, proposta lá pelo PSDB. Veja como o mundo da política é maluco, né? Que agora, logicamente, né, não quer que a coisa seja bem assim, né? Que no mesmo pacote estejam Dilma e Temer, justamente porque o PSDB é aliado do PMDB, né? Veja a doideira. O PMDB tenta separar as campanhas, separar as doações, né? Não há problema nessa separação, né? Desde que o TSE faça o julgamento dos dois, né? Da candidata e do vice. As contas do Michel Temer também têm que ser analisadas, até para que se prove, né? Se não há doação ilegal, então que se prove. E se há doação ilegal, então que o rigor da lei seja aplicado. Então, amanhã também vai ser um dia de muita movimentação, é uma semana bastante pesada, né, na política. E tem uma informação aqui que eu quero registrar para você, que é uma informação, cadê aqui no meu WhatsApp? Uma informação envolvendo uma nova pesquisa eleitoral em São Paulo, né, que é mais uma pesquisa eleitoral em São Paulo, que é a pesquisa do governo estadual, envolvendo agora o Geraldo Alckmin, né? Eu soltei para você a informação na semana passada sobre o Dória, né?
e tá aqui, né? Na semana passada sobre o Dória, né? Que o Dória tá bombando, o Dória é pop, né? Em São Paulo, e com essa aprovação toda, em poucos meses, tá cacifado a ser candidato à presidência da República, né? Quem diria uma coisa dessa? Imagina, gente, quem diria isso antes da eleição, e mesmo antes dele assumir, né? 3 meses atrás, que ele assumiria e já despontaria aí como um dos candidatos, pelo desgaste dos outros candidatos tucanos, o Aécio Neves, Geraldo Alckmin, o Serra, todo mundo citado aí na Lava Jato, né? Pela falta de candidatos do PSDB e também pelo marketing tão bem feito que o Dória faz. Ele usa muito bem as redes sociais, né? Criou o canal do Dória, aquela coisa toda, entrevista pessoas, sai às ruas nos finais de semana para fazer trabalhos, né? Para plantar árvores, limpar as ruas. Então tudo isso tem sido um marketing muito positivo para o João Dória, né? Vamos ver como é que as coisas vão, né, transcorrer com o passar do tempo, porque política é aquela coisa, você nunca sabe se hoje, né, vai ser a mesma coisa do que amanhã. Amanhã pode mudar tudo, né? Amanhã pode haver uma reviravolta, né? Então, mas se ele mantiver esse ritmo, que é um ritmo desgastante, se conseguir terminar, né, ou pelo menos chegar à metade da gestão sem fazer nenhuma lambança, ele continua cacifado aí à presidência da República. Mas o que saiu hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas foi a aprovação e a desaprovação do Geraldo Alckmin, né, o governador de São Paulo, reeleito. E você sabe que até que ele não tá ruim não, viu? Para quem tá no segundo mandato. E para quem tá num momento em que político tá mais mal visto do que qualquer outra criatura, né? As pessoas querem ver qualquer um, né? Mas não querem ver político na frente. Há uma aversão completa aos políticos. Ele tá com uma aprovação de 56,5% em São Paulo e uma desaprovação de 38,9%. 56,5%, aliás, é muita coisa, né? Nesse momento. Eu me lembro que eu entrevistei, assim que ele foi reeleito, o Geraldo Alckmin, e ele é daquele jeito, né? Todo sem graça, chamado de picolé de chuchu, e eu brinquei com ele, falei, olha, como é que o senhor se sente, né? Sendo chamado de picolé de chuchu, né, por boa parte dos paulistanos e também por gente da oposição. E ele falou, olha, eu acho que São Paulo gosta de chuchu, né, porque eu fui reeleito e muito bem reeleito. Então São Paulo tá mostrando que ainda gosta de chuchu, né, continua aqui com 56,5%, mais da metade, segundo a pesquisa, aprova aqui o governador Geraldo Alckmin. Isso, gente, claro que tá longe do João Dória em relação à cidade, né, tem uma pesquisa que envolve a cidade de São Paulo, e essa pesquisa já é o estado, né, uma pesquisa estadual. O João Dória tá lá como namoradinho de São Paulo, mas o Geraldo Alckmin não tá fazendo feio, não. Agora, se ele vai ou não ter o cacife para ser candidato em 2018, tem que combinar com a Lava Jato, né? Porque a gente sabe que a Lava Jato, né? Os 3 tucanos mors aí estão citados, né? Repito, Serra, o Alckmin e também o Aécio Neves, né? Não nessa reportagem da Veja aí, porque a reportagem da Veja é uma furada, mas ele está citado em outras delações, em outras citações, né, dos delatores da Odebrecht. Então, claro que o desgaste vai ser muito grande. Eu vou dizer para você, também ninguém aguenta mais os mesmos de sempre, né? O Serra já foi 2 vezes, o Alckmin já foi, o Aécio já foi, todo mundo tomou chinelada. Então, talvez esteja na hora aí do PSDB se abrir para o novo, né? Se o novo vai ser o Dória ou não, o que vai nos dizer aí são os próximos meses, né? Os próximos meses vão dar aí a letra, né? O tom desta melodia, pessoal. E amanhã, como eu disse para você, esse dia bastante tenso aí para a turma do PT e do PMDB, porque tem a leitura do relatório, se é que o relatório vai ser lido. Eu acho que não vai ser lido, vai ter um pedido de vistas, mas no TSE o processo da cassação da chapa Dilma Temer. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia de todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e eu comento um pouquinho mais sobre a reportagem de Veja do final de semana, porque vocês pediram, nem ia comentar, porque é tão bobinha a reportagem, mas eu vou comentar com você quais são os grandes furos e barrigadas dessa reportagem logo mais aqui no meu canal. Tchau, tchau.